Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Rapidinho, rapidinho, vamos estar chegando aqui, né? Rapidinho, uma reflexão sobre a palavra de Deus, tá bom? Mas vamos, ó, dar o like, entendeu? Comente, compartilhe, se inscreva, vamos lá? Pega aí a visão. Pega aí a visão. O nosso texto base hoje é 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão. Sabe o que é repreensão? Vai entendendo aí tudinho, tá bom? A gente não tem que entender só aquilo que a gente quer, mas o que está escrito. Para correção, corrigir, para a educação na justiça. Para a educação onde? Na justiça, né? Porque ali estava sendo um período de transição. Então, presta atenção. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por quê? Porque se você não é bem habilitado, entendeu? Você pode o quê? Profanar a palavra de Deus. O que é profanar, né? Como está escrito no livro de Malaquias. Profanar é desrespeitar, é tornar sem efeito o que está escrito, né? Porque muitas vezes a gente lê um texto, mas nós esboçamos sem o entendimento do contexto, ou esboçamos aquilo que nós queremos, né? Muito bem, presta atenção, hein? Aqui no versículo 10, Paulo elogia a Timóteo. Olha o objetivo dessa passagem, desse texto que nós lemos. Paulo elogia a Timóteo por sua o que? Firmeza, né? E o exorta o que? A permanecer o que? Leal à verdade. Porque Paulo estava pregando o evangelho eterno, a aliança da graça, né? Então, Timóteo estava sendo, né, ali na firmeza, porque o povo só conhecia a lei, eles queriam viver no pacto da lei. Tu, porém, ele diz assim, ó, tem seguido de perto o meu que ensino. Paulo dizendo para ele. Procedimento o quê? Propósito do quê? De fé, né? Não era aquelas obras mais, sacrifícios, não era aquelas coisas, né, que estavam sendo passadas. Presta atenção. Nesta outra versão, o cabeçalho de 2 Timóteo 3, versículo 10, diz assim, ó, Paulo elogia e exorta a Timóteo. Aqui no versículo 14, ó, de 2 Timóteo 3, versículo 14, inspiração, presta atenção, valor e utilidade da Escritura. Lembre-se que eles viviam no pacto da lei, então eles viviam ainda porque inspiração. Se você for lá em Hebreus 1, diz que antes era inspirado, né? Inspirava os profetas. Mas quando veio Jesus, veio o quê? A revelação. Então, vamos entendendo, para nós não citarmos, né, essa passagem de toda a Escritura, entendeu? Essa como doutrina. Aqui é uma o quê? Transição da lei para a aliança eterna da graça. Então, Paulo está falando para Timóteo para permanecer naquilo, né, na aliança eterna que eles estavam passando, não é verdade? Naquele tempo, eles só tinham as escrituras, não tinha ainda o quê? Este evangelho, né, que é as cartas de Paulo que nós lemos hoje. Então, ele se baseava pelas escrituras, mas ele tinha a revelação, né, que ele passava, interbal. Então, mas eles só criam naquilo que eles já conheciam, que era o pacto da lei, né? O pacto do sacrifício, dos ritual, dos costumes, não é verdade?
Então Paulo estava falando para ele, ó, tu fica firme aí, né? Porque era fundada as igrejas, Paulo ali e Timóteo estava ali tomando conta daquela igreja. Igrejas daquele tempo não eram as catedrais de hoje, mas eram as casas, né? Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, né? E de que o que? Foste o que? Inteirado, sabendo de quem o que? O aprendeste. Vai vendo, hein? Então, quando chega aqui, ó, no capítulo 4, né, ele continua exortando o quê? A fidelidade. Ó, fidelidade, preste atenção. Que o motivo desse versículo aqui, ó, toda a escritura é inspirada, entendeu? É o que? A fim de que o homem, o que? De Deus, seja perfeito, perfeitamente habilitado, né? Que tenha realmente um Romanos 12 na mente, né? De transformação, não de culto de ritual, né? Ou de a Maria vai com as outras, né? Porque às vezes nós falamos coisas porque vê o outro falar e vamos repetindo. Mas nós temos que falar por entendimento. A fidelidade e o zelo. Temos que zelar na pregação. Então temos que falar aquilo que é. Então aqui ele fala, não, conjuro-te perante Deus e Cristo. Cristo, não é Malaquias, não é Abraão, não é Sansão, não é Moisés, não é Davi, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo, ele que resiliente que veio à terra. João 3:3, vai lá. Jesus que há de julgar vivos e mortos, aqui ó, há de julgar vivos e mortos, presta atenção, porque naquele tempo ainda não tinha vindo o dia do juízo, não é verdade? Presta atenção, que foi no ano 70 DC, pela sua manifestação e pelo seu reino, porque nem Paulo viu o dia do juízo, só João viu, né? Então aqui quem estava falando é Paulo, então não tinha vindo o dia do juízo. Paulo disse, prega a palavra, né? E quer eles queiram que não, em lugar oportuno, que não corrige, se repreende, se eles voltarem de novo. Lembra que lá em Gálatas também, nós vamos ler agora para vocês entenderem. Então é sempre repreendendo, porque as pessoas estavam sempre se voltando, e isso acontece até nos dias de hoje, né? Falam que estão na graça, na aliança da graça, que entendem a aliança eterna da graça, que diz que estava consumado na cruz, né? Mas é da boca para fora, porque vivem fazendo como doutrina, regras, dogmas, né? De Malaquias para lá. De Malaquias para lá, se nem o Jesus histórico tinha vindo, então não é novidade de vida, né? Presta atenção, hein? Prega a palavra, isso quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, né? E chegou, estamos vivendo esse tempo aqui, em que não suportarão a sã doutrina. Quando a gente fala da sã doutrina, que é o evangelho eterno, já, né, eterno é eterno, nós não renovamos, nós não fazemos outra, né? Foi feito na cruz, a aliança eterna, verdade? Então, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque o homem, ele quer ser senhor, né? Ele quer ser intercessor, ele quer ser, né? Aquele das primeiras cadeiras, aqueles que recebem honra pela palavra, não é verdade? Mas acontece que Deus disse que não divide a glória dele com ninguém, mas é problema, né? Pelo contrário, cerca-se-ão de que? De mestres, muito mestres, né? Que pega a palavra e o quê? E aplica a palavra trazendo o quê? Em vez de libertação, trazendo medo, sacrifício e outras coisas mais, né? Mestres segundo que as suas próprias cobiças, né? Não tem nada a ver com isso, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, porque, né, é discurso duro. Quando a gente fala da aliança da graça, né, a gente ensina o evangelho, né, segundo a revelação, já revelando, não é inspiração. Nós vivemos no tempo da iluminação, né? Foi inspirado no tempo dos profetas, né? Lembra lá, Mateus 11:13, a lei e os profetas foram até João. Presta atenção, hein, menino? Então a inspiração foi até João, entendeu? Ai, hein? Presta atenção. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, né? Cumpre cabalmente o que? O teu ministério.
Não imitando a ninguém, é lendo, entendendo e ministrando, entendeu? Presta atenção. Olha lá o que está escrito, né? O zelo na pregação. Quando nós lemos aqui em Marcos 16,15, que disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Temos que entender, né, que aqui é o tempo da lei, que estava sendo pregado o novo e vivo caminho. Temos que entender que Marcos 16,15 é um acréscimo, porque na origem, né, Marcos 16 só vai até o versículo 8. Temos que ter esse entendimento, que aqui, este entendimento aqui foi tirado de Mateus, né, 28. Vamos lá. Então, Marcos 16,15 vem desse contexto de Mateus 28, né? Aqui ele diz assim, ó, Jesus aproximando-se falou para os seus discípulos, não foi para mim nem para tu não, menino, presta atenção, hein? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Toda autoridade, quer dizer, todo comando, né? Ide, portanto, fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não está mandando aqui mergulhar em água nenhuma, né? Que batismo é de João, presta atenção, aí é uma confusão danada, né? Ó, em nome, né? Em água, em nome. Agora, ensinando-os a guardar o que? Todas as coisas que vos tenho que ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é até que ele vem, ele não vai vir de lugar nenhum, ele estava se despedindo, o filho do homem, entendeu? Então ele está falando, eu vou estar com vocês, quem não falou lá, onde tiver 2 ou 3 ou mais, meu nome ali, eu estarei. Então, ensinando-os a guardar o que ele estava ensinando. E o que ele estava mandando aqui pregar? Ele estava mandando pregar aqui aquilo, entendeu? Que realmente, entendeu? A gente tem vida depois sem o corpo físico. Que nós somos espírito no corpo e não corpo no espírito, né? Entendeu? Porque aqui, ó, ele tinha aparecido, né, a mais de 500 pessoas e ele estava ali falando para os seus discípulos, né? Eles estavam atônitos, porque ali ele tinha ido para a cruz, mas ele reapareceu, ele voltou como ele disse que ia voltar, né? Que ele derrubaria o templo, né, em 3 dias, e ele derrubou e voltou. Presta atenção, menino, pecado hoje é ocultar, é omitir o evangelho eterno, porque Jesus já veio, já foi o Cordeiro Santo, né? E o João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele já tirou ou não tirou? Ele já está por aí para tirar. Menina, presta atenção. Então, quando diz lá em Marcos 16,15, de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, não sei o quê. Ele estava lá no pacto da lei, entendeu? Ainda não tinha esse salvo aí, é porque era o problema lá da época que havia a derrubada do templo de Jerusalém, que Jesus lá pregou em Mateus 24. E ali no versículo 34 você viu que tudo aquilo acontece naquela geração. Mateus 24, 34. Presta atenção, hein? E no 1 ali, ó. Tudo derrubada foi naquele tempo. Para nós, entendeu? Não pode misturar, entendeu? Para nós que eu falo assim, porque aconteceu lá para os hebreus e aí a gente é depois do reino, né? Do reino estabelecido. Então, presta atenção. Então, aqui, ó, do pecado para a salvação pela graça. Então, nós já somos salvos, menino, entendeu? Quando você ir de pregar o evangelho para a salvação, quem crê vai ser salvo, aí tem que ler o pacto da lei, entendeu? Aqui está sendo pregado pela graça, para você no entendimento que ele vos deu vida, entendeu? Já deu, menino. Está procurando o quê? Estando que vós, o que? Mortos nos vossos delitos e pecados, entendeu? Ele já deu vida e vida em abundância, nos quais andastes outrora, menino. Presta atenção, tem que marchar para frente, tem que ir para outra margem, menino. Presta atenção. Entendeu? Não fica fazendo discurso, Deus, você não pode fazer em dogmas, em coisas da lei. De Malaquias para lá, Jesus nem tinha vindo, então não é novidade de vida, que tem que pregar novidade de vida, e falar para um, para o outro, para todo mundo dizer assim, ainda que você esteja morto, viverá esse o evangelho, esse é o ministério que Jesus
trouxe vida e vida em abundância. Olha o versículo 8 que a gente sempre fala e não presta atenção, entendeu? Fala versículo 8 de Efésios 2 e depois vai lá em Marcos 16:15 e fala a mesma coisa. Confusão, menino, presta atenção. Porque pela graça você já é salvo, mediante a fé. A fé que não é de nenhum humano, não é de nenhuma instituição, entendeu? É dom de Deus, entendeu? Presta atenção, hein? Então é isso. Uma coisa você lê uma coisa lá no Pacto da Lei, entendeu? Mas, entendeu? De cabo a rabo, entendeu? Oh, menino, presta atenção. Toda a escritura isso foi inspirada, entendeu? Para ensino, mas tu tem que entender o que é e filosofia, o que é história, que são os livros poéticos, entendeu? Tu tem que entender direitinho, porque olha o zelo da pregação, hein? Presta atenção, nós temos que entender para poder passar direitinho, não profanar, né? Não desrespeitar a palavra de Deus, que ele fala uma coisa que não estava falado, falar uma coisa que foi Jesus que falou e não foi Jesus que falou. Jesus não falou nada de Malaquias para lá, entendeu? E os 4 evangelhos ali, de Mateus a João, entendeu? É a história biológica do Jesus histórico, entendeu? Presta atenção, hein? Então é isso, entendeu? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, presta atenção, filho, presta atenção.